Bom, e assim eu convido a todos neste momento a elevar o pensamento até Deus nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre. Pedindo a Ele que Ele nos auxilie, nos ampare nas reflexões da noite de hoje, que os espíritos amigos que já nos acolheram, que estão ao nosso lado, nos ajude aí na compreensão do mesmo. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o que diz a doutrina espírita sobre os vícios. Esse item, os vícios, está no Evangelho, né? Em alguns itens do Evangelho, que é o capítulo 7, que fala do orgulho, o capítulo 11, que fala do egoísmo, que é o quê? A razão dos vícios está aí onde? No orgulho e no egoísmo. E qual é o consolo do Evangelho para nós, para todos nós, né, que passamos por essa dificuldade do vício ou que temos um parente, um amigo passando por isso? Qual item do Evangelho nos consola? O capítulo 6, o Cristo Consolador. E o capítulo 25, que vem nos falar aí do ajuda-te que o céu te ajudará. Pois na cura dos vícios é necessário o quê? Nós fazermos a nossa parte e confiarmos nos médicos, né, nas terapias, mas principalmente confiarmos em Deus para superarmos assim mais essa dificuldade, esse vício, para podermos assim estarmos alcançando aí o reino dos céus. Esses vícios aos quais nós vamos trabalhar hoje são os vícios físicos, né, que a gente vai refletir, e os vícios morais. Mas nós temos vícios? Para a gente refletir sobre os vícios, outra pergunta que nós vamos entender ao final. Temos um bom relacionamento com Deus? Pois esses vícios que nós temos, né, depende muito aí do nosso bom relacionamento com Deus. Mas o que é vício, segundo a doutrina espírita? Vícios são imperfeições da alma que é aprisionada aí no corpo físico pela reencarnação, precisa do mesmo para quê? Para se superar, né, e evoluir. Certa vez um rapaz chamado Eric, ele aos 15 anos acabou conhecendo aí o vício do fumo. Isso porque o vício do fumo era algo assim, nos foi trazido culturalmente pelos nossos avós, pelos nossos pais, né? E era como algo importante, né, segurar um cigarro entre os dedos. Mas, aos 16 anos, Eric resolveu experimentar algo diferente. E experimentou aí as drogas. Experimentando isso, ele buscou mais, né? Buscou mais. Isso não foi o suficiente para ele. Buscou ainda mais. E aos 23 anos, ele, nessa busca desenfreada dele, ele conheceu aí o crack. Lutou durante anos consigo mesmo, com a ajuda de familiares, de terapeuta, de médicos, para vencer esse vício que o mesmo tinha. E com o apoio familiar e com a ajuda de todos, principalmente com a fé em Deus, que a família tinha e que ele tinha, ele conseguiu. Eric foi contra a estatística que é colocada para todos nós, de que é difícil ou quase impossível vencer esse vício. Eric contrariou tudo isso e conseguiu aí a sua cura.
se tornando aí hoje um psicólogo importante no Hospital Santa Mônica. Além dele inspirar muitos pacientes que lá estão, ele se tornou em 2011 aí um psicólogo, terapeuta, e abraçou aí essa causa de auxiliar e amparar aqueles irmãos que, como ele, foram desacreditados, né? E assim ele faz hoje, instrui e ampara a muitos. Mas o que é o vício? Né? O vício é aí tudo aquilo que escraviza o homem e o torna escravo das suas imperfeições, dos seus desejos e dos seus hábitos. Mas tem uma origem esse vício? Sim, essa origem está onde? Está no egoísmo e no orgulho. Que é o quê? Aqueles hábitos negativos que nós temos, né? Aqueles hábitos repetitivos que a gente faz e repete, mas continua na mesma. Aí, de repente, nós resolvemos parar. É fácil? Não. Pois esses hábitos repetitivos se tornam aí os vícios que comprometem a nós e comprometem também aqueles que convivem conosco, causando assim muito sofrimento e muita dor para os mesmos. Fora o comprometimento físico nosso, do nosso próprio corpo físico, e o comprometimento espiritual também, onde nós atraímos aí companhias iguais, né, ou que desejam aí a mesma coisa que nós. Mas o que é esse vício? Né? O que esse vício é? A gente não deve olhar esse vício nosso, né? E daqueles que estão conosco ou que nós conhecemos de uma maneira a julgar os mesmos. Mas o convite é a compreensão, é a compaixão. Por quê? Porque esses vícios viciados são todos aqueles que enfraqueceram, né? Que se enfraqueceram moralmente, que se enfraqueceram através da insegurança, da dúvida, de si mesmo, muitas das vezes. Ou perante as dificuldades da vida. Acham que os problemas são muito maiores que eles mesmos, pois dão uma importância para a dificuldade e para os problemas que não é verdade. Nós somos mais importantes que a dificuldade que nós estamos vivendo, que o problema de saúde que nós estamos vivendo, ou qualquer outra dificuldade que enfraqueça aí a nossa vontade e faça com que a gente busque algo que satisfaça aí esse nosso desejo. Segundo Hamed, ele nos fala que nós nos tornamos aí viciados nessas substâncias ou também em pessoas, em situações. Por quê? Por causa dessa nossa fraqueza, muitas das vezes, em enfrentar situações corriqueiras do nosso dia a dia. Mas qual será a origem de tudo isso? O amor, né? Nós, seres humanos, buscamos muito esse amor. Buscamos, mas nós buscamos assim nas pessoas, nós buscamos nas coisas. E esse é o meio correto? Nós vamos descobrir. Segundo Hamed, o vício pode ser considerado aí como um erro de cálculo. Por quê? Muitas das vezes na busca da paz, da felicidade e desse amor, nós erramos aí, né, o caminho. Ou seja, erro de cálculo é a gente tem boa intenção, mas acaba somente errando o cálculo, né? Mas o que a gente faz quando a gente erra? A gente fica parado ali no erro? Nós nos esforçamos, levantamos e damos continuidade. O mesmo em relação aos vícios. Mas por que tudo isso acontece conosco? Porque muitas das vezes nós buscamos esses vícios para
acalmar aí aquelas dores internas, aquela falta de coragem nossa de olhar para nós mesmos como nós mesmos somos. E aí nós colocamos meio que uma máscara, né, que esses vícios nos ajudam, através do amortecimento daquilo que nós não queremos enxergar em nós mesmos. Mas quais são os nossos vícios? Os vícios estão divididos em vícios físicos e vícios morais. Quais são os vícios físicos? Os vícios físicos são a glutonia, que é o quê? Aquela vontade que nós temos de comer, né? Mas por que a gente tem tanta vontade de comer? Será que é por fome? Não, muitas das vezes é para acalmar ali a nossa ansiedade que nós buscamos aí comer. Porque quando nós comemos em excesso, nós temos o quê? Acontece no nosso cérebro uma liberação de um determinado hormônio chamado dopamina, que nos dá aí a sensação de prazer. Aí nós, ao nos alimentarmos, ao comermos, essa sensação meio que toda essa dificuldade, toda essa aflição, a dor que nós estamos passando, meio que amortecida. Aí toda vez que vem a dor, toda vez que vem a aflição, o que a gente faz? Come. Mas temos também, fora o vício das drogas, temos a glutonia, temos o tabagismo, que é, no caso, o cigarro. Quantas das vezes a gente já não ouviu as pessoas falando da questão do cigarro, que, nossa, eu estava morrendo de dor de cabeça, peguei um cigarro e rapidinho passou. Né? Por que isso? Por causa dessa sensação, né, que esse hormônio distribui aí na nossa corrente sanguínea essa sensação de prazer, mas que acaba nos viciando. No começo, nós temos o controle, nós acreditamos que temos ali o controle, porque nós só se utilizamos do mesmo quando a gente está ansioso, quando a gente está com algum problema, eu vou ter uma reunião no trabalho, eu tenho alguma coisa para resolver, então eu preciso do cigarro. Outra coisa que pode ser aí um vício para nós também, em se falando do tabagismo, o café. Né? Quem de nós, né, quando temos aí alguma situação para resolver no trabalho, algum problema que nós estamos, nós não corremos lá no café, ou se não tomarmos o café, nós sentimos lá uma dor de cabeça, se eu não tomar o café, para mim o dia não começou. É outro meio que nos chama aí o convite à reflexão sobre o vício. A toxomania e a sexolatria, que é a mesma coisa. Buscamos muito o prazer sexual, porque nesse momento que nós buscamos, nós temos ali a sensação de prazer. E, às vezes, na nossa vida diária, nós não temos isso. E aí, por isso, buscamos isso em excesso. Mas o convite é que nós busquemos aí observar o que todos esses prazeres que foram apresentados são momentâneos. Eles passam. Como eles passam, nós acabamos buscando ele. Toda vez que a gente tem um problema, não conseguimos resolver, toda vez que a gente se sente sozinho, buscamos esses tipos de prazeres permanentes. E os vícios modernos? Esses outros a gente conhece. E os modernos nós conhecemos? Sim. Celular, né? Redes sociais. Isso também vicia, gente? Sim. Isso já é comprovado na área da psiquiatria, que algumas crianças e jovens, né, idosos, estão muito dependentes dos mesmos. Por quê? Por causa dessa falsa sensação que as redes sociais dão para nós, momentaneamente, também por causa desse hormônio, essa sensação de prazer, de esquecer aqueles nossos problemas, dificuldade, problema de saúde. Lá no celular a gente vê de tudo e a gente fica ali tão preso que a gente esquece das outras coisas que nós temos como prioridade na nossa vida.
É claro que a tecnologia é algo importante que veio nos auxiliar, nos amparar e nos auxilia, mas o convite é que nós só não demos a eles uma importância maior do que eles têm, que é passageiro. Porque a nossa prioridade qual é? É o nosso relacionamento com os nossos familiares, o relacionamento com os nossos amigos, o relacionamento com todos aqueles que Deus nos deu para nos ajudar na nossa evolução. Porque com esses vícios modernos, nós nos afastamos das pessoas. Principalmente dentro de casa. Cada um tem um celular, aí cada um gosta de uma coisa e fica ali. E não é esse o objetivo de Jesus para nós. É que nós possamos conviver uns com os outros, cuidar uns dos outros, né? E se nós estamos aí presos a essas questões, normalmente nós não conseguimos aí esse objetivo. Esses são os vícios físicos. E os vícios morais? Será que nós conhecemos? Vícios morais, inveja, né? Cobiçar aquilo que é o quê? Cobiçar aquilo que é do outro, achar interessante. Mas nós podemos olhar para aquilo que o outro conseguiu de uma maneira positiva, né? Oferecendo aí o melhor para o outro e tendo o outro como uma fonte de inspiração. Ao invés de nós olharmos com um olhar negativo, é aquela inveja boa, que é ver aquilo que aquela pessoa inspira para nós e se inspirar na pessoa, né? Para conseguirmos também, como temos aí o nosso exemplo do nosso Mestre Jesus, que nos deixou aí exemplos que nós deveríamos seguir em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Os ciúmes também, né? É entendermos que as pessoas não são nossas. Uma dessas questões do apego também está voltada aí, do vício está voltada aí para o apego. O apego que a gente tem às coisas materiais, às nossas coisas, que são minhas, né? E apego também às pessoas que nós achamos que são nossas, quando elas somente estão aí para nos auxiliar na nossa evolução. A maledicência também aí é um vício moral, que é cuidar da vida do outro. A ambição, que muitos de nós temos, né? E a reclamação. A reclamação também é uma coisa que está voltado aí para esses vícios morais. Reclamar de tudo, não enxergar a beleza de tudo que Deus nos ofereceu, as bênçãos que Ele nos oferece todos os dias. O vitimismo também, se achar vítima de todo mundo, se achar o coitadinho, isso também está relacionado aí aos vícios morais. Mas o que nós devemos fazer para mudar aí essa situação? Nós podemos nos ater mais, né, essa observância maior de nós mesmos e também a observância de como nós estamos convivendo com as outras pessoas que estão junto de nós. Pois, na maioria das vezes, nós agimos dessa forma por causa das dificuldades que nós temos, né? E de olharmos somente para nós, deixando o outro assim, numa situação que nós nos comprometemos e comprometemos negativamente a existência dos mesmos. Mas, e qual as consequências do vício? Consequências essas ao nosso corpo físico, né, ao nosso corpo mental e espiritual, atraindo para nós aí irmãos nessas mesmas condições. E o principal de tudo isso, quando nós nos entregamos aos vícios, nós nos afastamos de Deus, né? Pois muitos busca no vício aí aquele vazio interior. Nossa, nada para mim tá bom, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas sabe aquela sensação de vazio, falta alguma coisa? É por esse motivo que muitos procuram esses vícios, pois o mesmo dá aquela sensação momentânea ali de situação resolvida, mas somente esse bom relacionamento com Deus é que nos traz aí essa plenitude de tudo aquilo que nós precisamos. Mas
Em se falando dessas consequências, de onde vêm essas consequências? Essas consequências vêm da exposição, né, que nós somos colocados muitas das vezes por causa da sociedade, e a mesma nos acolhe, ampara, mas também nos empurra para esses vícios. E nos prejudica quando financeiramente, né, quando nós somos desacreditados pelos mesmos, quando nós somos aí pelos nossos familiares desacreditado pelos amigos que já não confiam mais. Mas o convite do Evangelho é que nós nos utilizemos para conosco mesmo e para com os outros de compaixão, né? E possamos agir com os outros através da humildade. Mas existem outras causas para esses vícios? Sim. Quais são essas? Causas psicológicas. Por que acontece? Devido à personalidade insegura, né? À ansiedade, à imaturidade e a conflitos emocionais. A sociológica, essa é uma outra consequência dos vícios. Pois nós buscamos aí essas paixões, né? Não controlamos e aí, ao longo do tempo, nos tornamos escravos dos mesmos. A hereditariedade, né? Que é quando nós nos tornamos nessas condições de vício do tabagismo e das drogas, quando trazemos essas heranças, né, de outras existências. Ou de forma congênita, quando muitas das vezes a mãe grávida, nessas condições, acaba influenciando aí o feto, que já nasce já com essa predisposição para o vício. Mas por que acontece tudo isso conosco? Isso, todo de nós estarmos viciados, de nós nos viciarmos e não conseguimos controlar, né? De não conseguirmos sair do mesmo. Isso acontece por causa dessa busca da felicidade, dessa busca que nós buscamos de um amor pleno. Mas quem é que pode nos dar esse amor pleno? Que vai nos dar aí essa felicidade permanente? Deus, nosso Pai. E qual outra forma de nós conseguirmos isso? Através da caridade. Pois quando fazemos aí a caridade, nós desenvolvemos esse amor que está implantado dentro de nós, por Deus, né? E ao fazermos a caridade para o nosso próximo, nós sentimos uma alegria, uma felicidade permanente. É algo que nos intui, nos inspira a nos doar cada vez mais para o nosso próximo. Ou seja, algo pleno. Mas que impede desse amor se desenvolver dentro de nós? Nós mesmos. Através da auto-obsessão. Que é o quê? Quando nós pensamos demais em nós mesmos. Quando nós pensamos demais nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas situações difíceis aos quais nós passamos. Quando nós damos um valor aí para essas dificuldades que não existe. Nós somos mais importantes que o mesmo. E outra causa também dessa auto-obsessão é o imediatismo, de querermos tudo do nosso jeito, no nosso tempo, né? Sem entender aí a vontade de Deus na nossa vida, que nos oferece as coisas no tempo certo para o nosso entendimento e para a nossa evolução. E aí, o que a gente faz quando a gente não aceita muito bem isso? Nós pegamos atalho e vamos pegando atalho para um lado, para o outro e acabamos retornando aí para os vícios. Mas na estrada rumo à evolução não existe atalho, existe redenção. Pois Jesus, né,
conhecedor desses nossos desejos passageiros, nos ensinou e exemplificou o quê? As coisas permanentes. Jesus sempre nos orientou o quê? As coisas eternas, né? A nós buscarmos aqui, ele nos ensinou a nós buscarmos aqui as coisas materiais, de forma passageira, mas que nos reformássemos, que nos preocupássemos mais com o nosso interior, para assim chegarmos às coisas eternas. Pois ele sabia dessa nossa atração pela gratificação, né? Pela gratificação instantânea que nós buscamos. Ah, eu fiz isso, eu quero ganhar isso, como se fosse uma troca. O convite é que nós possamos deixar esse desejo passageiro e buscar aí esse mais permanente para sairmos aí dessa questão crônica e chegarmos aonde Jesus espera que nós cheguemos. Pois somente quando tomamos consciência desses vícios é que nós conseguiremos aí a nossa cura. Pois não adianta a gente saber, né? Muitos de nós sabemos, cada um de nós sabe aquilo que precisa melhorar, aonde precisa mudar, para nós seguirmos aí o que o Evangelho nos ensina, para nós nos melhorarmos. Mas não adianta a gente só saber. O convite é, a partir do momento que nós percebemos ali esse vício em nós mesmos, físico ou moral, que nós enfrentemos o mesmo. Como? Admitindo, né, que nós o temos e buscar aí um meio de melhorar, não jogar para debaixo do tapete. Imagina, inveja, eu não sinto inveja, já tenho conhecimento da doutrina, isso não é comigo. Não é por aí. Que nós possamos admitir, sim, que tem essa dificuldade, ou ambição, ou outros, e poder, assim, obter auxílio não só material, né, através dos médicos que nos auxiliam, muitas das vezes, é buscar ajuda terapêutica, que nos auxilia, e buscar também o auxílio espiritual, que renova o quê? Renova aí a nossa mente, renova o nosso ânimo, a nossa força, a nossa coragem, pontos esses importantes para nós conseguirmos vencer esses vícios. Mas eles nos ensinam também que para nós conseguirmos vencer esses vícios de uma forma mais tranquila, nós podemos substituir esses vícios pelas virtudes, ou seja, para cada vício que nós possamos substituí-lo por virtudes, né? Ao percebermos ali aquela dificuldade que nós temos para ser trabalhada em nós mesmos, que nós possamos substituir, né, por virtude, por coisas boas que nós podemos fazer. Quais? A caridade, o bem para o nosso próximo. Aí eu trouxe uma música, é uma música da Marisa Monte, eu não sei se vocês conhecem. Perdão Você, onde nós transformamos essa música, Perdão Você, nessa questão dos vícios, principalmente das drogas, tá? Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens. Quando se faz o uso das drogas, a sensação é de muitas cores, muitas imagens, na momentânea ilusão do prazer. Cores, imagens, originais. As flores, demais. As cores, os amores, e mais amores, demais amores. Isso significa, se apresenta o lúdico, os amores e as delícias. Não me ensina a morrer, que eu não quero. A diferença, abstinência.
no prosseguir da gente, sei que há tendência, ainda nas frestas, no decidir da nossa mente. Isso significa, na realidade, o vício é o início do calvário, das tormentas até a morte prematura. É como se perder de Deus. E eu não quero. Eu não quero me perder. Eu não quero te perder. Perdão você. Eu não quero me perder. Isso significa seguir em sentido oposto ao caminho que o Pai nos mostra. Ou, ao tomarmos aí a decisão, né, de mudar através das virtudes, decidir não entrar nesse caminho esse que não quero me perder. Não quero te perder. Mas quero o perdão de Deus, o perdão dos familiares, o perdão dos amigos, o perdão dos amores. Eu não quero te perder. Perdão você. Pensem seriamente nesta mensagem e reflitam se vale a pena experimentar as drogas ou continuar em algum desses vícios, físicos ou morais. Deus é amor. O vício impede o amor de amadurecer dentro de nós e de nós plasmarmos ele ao nosso redor. Quando conseguimos renunciar aos nossos apegos, deixando de trocar Deus por objeto, descobriremos a alegria de nos relacionarmos aí com as pessoas e a capacidade de amá-las. Nos amando, venceremos assim a nós mesmos. Como? Através da vontade firme, da confiança em nós mesmos e da confiança em Deus. Alcançaremos assim esse reino tão esperado e ensinado por Jesus. Graças a Deus.